Em 1990, o Sr. Filipe Pensaúde pediu a ajuda de uma equipa de jardineiros ingleses, comandada pelo horticultor David Sayers e o arboricultor Richard Green, e eles foram importantes no sentido em que fizeram um bocadinho uma renovação aqui no parque, fizeram várias cirurgias em diversas árvores que tinham alguns problemas fitossanitários na altura, deixaram-nos a técnica de subir, para subir as árvores e podá-las, e para além disso trouxeram também muitas plantas novas que não existiam, não só em São Miguel, mas que nós não tínhamos cá no parque. Por isso foi uma experiência enriquecedora, e a partir da vinda deles, e aliás, após a ida deles, todo este processo de renovação e melhoramento continuou com o jardineiro responsável pelo parque, o Fernando Costa, que a partir dessa altura começa uma série de coleções botânicas aqui no Parque Terra Nostra. A primeira de todas foi a coleção de fetos, uma coleção muito bonita que tem à volta de 300 fetos diferentes atualmente, muitos deles endémicos, outros de zonas de todo o mundo. Uma coleção criada em 1994. A partir do ano 2000 foi criada esta coleção de cicadales também, plantas da divisão cicadófita, plantas muito importantes pela sua antiguidade, são plantas são autênticos fósseis vivos, que significa que os antepassados destas plantas que podemos ver aqui hoje existiam em tempos tão longínquos como o Jurássico, o Cretáceo, a altura em que os dinossauros coabitavam também, e provavelmente estas plantas serviam-lhes de alimento. Hoje em dia estas plantas são cada vez mais raras por todo o mundo, provavelmente devido ao lento crescimento, à dificuldade em se reproduzirem, entre outras razões, mas são plantas que, devido à sua longevidade, merecem ser preservadas. E é sem dúvida um orgulho enorme ter aqui no nosso parque, provavelmente, se não a maior coleção da Europa, mas uma das maiores coleções da Europa de cicadales, visto que já temos aqui à volta de 85 espécies e subespécies diferentes de cicas, nome comum dado a esta planta. Também aqui na coleção de cicadales, neste espaço, colocamos uma espécie botânica muito interessante, o pinheiro Wollemi. O nome da espécie é Wollemia nobilis. E é uma espécie muito interessante porque foi descoberta recentemente. Foi descoberta em 1994, quando um guarda florestal australiano, num dos seus passeios pelo Parque Nacional Wollemi, deparou-se com um conjunto de árvores que ele desconhecia, achou diferentes, e decidiu recolher algum material vegetal para analisar mais tarde. Dessa análise, para surpresa de todo o mundo, descobriram que se tratava de uma espécie até então que julgavam extinta. Batizaram-na com o nome de Wollemia nobilis e hoje em dia é considerado um fóssil vivo porque estas plantas mantiveram-se ao longo de dezenas ou centenas de milhões de anos, idênticas morfologicamente àquilo que nós observamos hoje em dia. E portanto é um orgulho enorme para nós termos esta espécie tão rara aqui no nosso jardim, no Vale das Ticas. Tal como as ticas são fósseis vivos, o pinheiro Wollemi também é, por isso achamos que era o sítio ideal para colocá-lo. Foi uma oferta de uma das proprietárias do jardim, a senhora Dona Patrícia Pensaúde, e é a ela quem devemos esta raridade aqui no nosso parque. Já foi referida aqui a coleção de fetos, a coleção de cicadales, e para além dessas duas temos também a coleção de cameleiras, uma coleção uma coleção de plantas com uma longa história de cultivo, tanto em Portugal como nos Açores e em particular em São Miguel. Uma coleção muito importante para o parque porque traz um bocadinho de cor aos nossos invernos, não é? A cameleira é por excelência a flor rainha do inverno, e é uma coleção que temos vindo a apostar imenso ao longo dos últimos anos. Já temos à volta de 600, um pouco mais de 600 cultivares diferentes, e a intenção é continuar a aumentar cada vez mais para novamente podermos dizer que temos uma das maiores, se não a maior coleção de Portugal de cameleiras. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Recentemente
iniciamos uma nova coleção, a coleção de bromeliáceas, uma coleção de plantas originárias de países com climas tropicais e subtropicais, como o sul da América. O Brasil é o país por excelência com o maior número de variedade de bromélias e tem sido interessante ver a adaptação destas plantas aqui no nosso parque, com um clima temperado. É verdade que muitas delas nem sempre se adaptam devido ao excesso de umidade ou falta de calor e luz direta que nós nem sempre conseguimos obter aqui no nosso jardim, mas grande parte delas se têm adaptado muito bem e contribuem também com muita cor para os nossos invernos aqui no Parque Terra Nostra. Curiosidades acerca das bromélias. O nosso ananás, por exemplo, é uma bromélia, provavelmente a bromélia mais conhecida no mundo inteiro, economicamente. E outra curiosidade é que, por exemplo, no interior das bromélias, portanto, através da roseta de folhas que elas formam, muitas vezes na água que elas conservam no seu interior, sobrevivem ou vivem imensos insetos, anfíbios e outros animais e, portanto, são plantas também que ajudam a fixar aqui no nosso jardim uma diversidade biológica muito interessante e muito importante. E a diversidade do parque passa não só por todas estas árvores magníficas, todos esses arbustos exuberantes, mas muitas outras formas de vida também estão cá presentes. Muitas delas nós nem notamos, como os líquenes, os briófitos. Existe sem dúvida uma diversidade enorme de líquenes espalhados por todo o parque, que também é a nossa intenção preservar e temos a noção da importância deles. A nossa avifauna, que é muito diversificada também, a existência do morcego dos Açores, endémico dos Açores, e a preocupação também que nós temos tido em tentar fixar essa espécie aqui no parque, com a colocação, por exemplo, de maternidades, e todas essas coisas, desde as plantas raras, a diversidade biológica, o termalismo existente, a avifauna, tudo isto acaba por se complementar e tornar o Parque Terra Nostra num espaço único, eu diria algo romântico, mágico até, se assim eu posso dizer.